Fala comigo, meu irmão e minha irmã. Depois de tanto aprendizado no livro de Gênesis, chegou a hora de nos aventurarmos em Êxodo. E para começar, vamos aprender um pouco mais sobre o nome do segundo livro de Moisés, que é Êxodo. Esse nome vem de uma palavra grega que quer dizer partida ou saída de um povo. Em hebraico significa que estes são os nomes, e essas são as primeiras palavras do livro. Os judeus o nomeavam também pela segunda palavra, que é nomes. A Vulgata, ou seja, a tradução latina, seguiu a lei Êxodos, de onde veio para o português o nome Êxodo. O autor é Moisés, assim como no livro de Gênesis, e nesse livro ele mesmo conta a sua história. Faremos um vídeo aqui no canal que fala sobre a história de Moisés. Aguardem! Há textos no próprio livro que mostram que Êxodo é da autoria de Moisés. O testemunho do Novo Testamento e do Antigo Testamento é unânime nesse sentido. A moderna erudição conservadora, como também a tradição, tem sustentado a autoria mosaica. As teorias críticas não oferecem qualquer substituto adequado para a autenticidade e a autoria do Moisés. A data é cerca de 1448 a.C., que se sabe por causa da construção do Templo de Salomão 480 anos depois. Há diferentes correntes com relação à data, pois a cronologia do Êxodo, ou seja, o ano que os hebreus saíram do Egito, será naturalmente ligado à história desse país. Mas já a Bíblia não oferece os nomes dos dois faraós, da opressão e o da saída, e é por isso que há tantas opiniões diversas. Vejamos agora o propósito do livro. Êxodo mostra em sequência do livro de Gênesis como Deus tomou uma família segregada e fez dela uma nação peculiar. Em hebraico, há na primeira frase a conjunção e, fazendo uma perfeita ligação com Gênesis. Gênesis termina com o povo de Israel no Egito e José em um caixão. Êxodo esclarece que seu povo cresceu e foi feito escravo, e posteriormente redimido por Yahvé do cativeiro egípcio, que se tornou a nação escolhida, tendo recebido a lei e construído o tabernáculo, lugar de adoração. Sem o Êxodo, haveria uma lacuna impreenchível. O Êxodo não é só um livro de redenção, mas igualmente da aliança firmada por Deus com Israel. E o fundo histórico envolve uma brusca mudança mundial, representada pelo Egito. Este era a maior potência da época, era muito desenvolvido e possuía a cultura mais adiantada da época, mas depois vieram as pragas e o Egito perdeu todo o seu esplendor e domínio sobre aquela região da Palestina. E se você quer entender mais sobre as pragas do Egito e os seus significados, faremos um vídeo falando sobre isso aqui no canal, que será bem interessante. O povo de Israel, de perseguido, passou a ser redimido e se tornou o povo, a nação de Deus. Os acontecimentos registrados em Êxodo abrangem um período de 256 anos, de 1706 a 1450 a.C. A palavra-chave do livro é redenção, e o versículo-chave encontra-se em Êxodo capítulo 3, versículos 7 e 8. E agora vamos ver um pouco do estilo literário do autor deste livro. O primeiro estilo que nós encontramos aqui é a saga histórico e cultural. Neste livro, Moisés começa uma saga histórica ou heróica, onde ele esclarece o motivo pelo qual demonstra o estado dos hebreus no Egito. E isso serve de plano de fundo para o agir heróico de Deus, libertando a nação, sendo que nos seus entremeios há traços de uma saga cultural, com seus sacrifícios de louvor a Yahvé. Porém, no capítulo 20, Moisés muda drasticamente de estilo, passa a ser jurista, formalista em um estilo mais seco e taxativo nas ordens culturais. Aquele que parecia frágil, inibido, após a experiência com Deus no Monte Sinai, passa a ser legislador, dinâmico, ousado, um verdadeiro líder debaixo da unção de Deus. E também nós encontramos poesia no livro de Êxodo. É isso mesmo. Do ponto de vista literário, a parte que mais se destaca é o Cântico de Moisés, escrito em versos conforme as normas da poesia daquele tempo, sendo um dos documentos mais antigos da literatura hebraica. Legal, né? A Bíblia é muito rica em estilo literário. E agora vamos ver um esboço do conteúdo deste livro. O livro de Êxodo se divide em 3 partes. A primeira parte é da opressão, que vai do capítulo 1 até o capítulo 12, composta pelos episódios de quando Israel estava no cativeiro, que nós lemos nos capítulos 1 e 2. Já no capítulo 3 e 4, Deus levanta Moisés para libertar o povo do cativeiro do Egito. Nos capítulos 5 até o 12, versículo 26, Moisés e Arão
pedem ao faraó que liberte os filhos de Israel. Faraó se recusa a fazê-lo, e o Senhor envia as pragas para afligir o Egito. A segunda parte, nós vemos a libertação, do capítulo 12, versículo 37, até o capítulo 19, versículo 2, onde vemos a festa da Páscoa sendo estabelecida em Israel, a fim de celebrar a passagem pelas casas dos israelitas quando foram feridos os primogênitos dos egípcios, lá no capítulo 12. Faremos também um vídeo sobre a primeira Páscoa que aconteceu. Nos capítulos 13 e 15, os filhos de Israel partem do Egito. Neste capítulo, a gente vê o Senhor abrindo o Mar Vermelho para Israel passar. Nos capítulos 16 até o 18, Israel murmura devido à falta de alimento e de água no deserto. O Senhor envia o maná dos céus para sustentar seu povo. Neste momento, também Moisés estabelece regras para Israel. Depois disso, entra na terceira parte, que é a dádiva da lei, do capítulo 19, versículo 3, até o 40, versículo 38. Logo no começo da primeira parte, no capítulo 19, vemos a eleição de Israel, que foi por meio de um pacto solene. Israel foi eleita a nação sacerdotal, separada de todas as nações, a fim de ser instruída na verdade divina e finalmente levar luz a todas as nações. Do capítulo 19 ao 24, nós vemos a lei sendo dada a Israel. E no capítulo 20, para ser bem específico, nós encontramos os 10 mandamentos. Do capítulo 25 a 31, Moisés recebe instruções quanto à construção do tabernáculo e também recebe 2 tábuas de pedra, contendo a aliança do Senhor com Israel. Do capítulo 32 até o 34, Israel adora um bezerro de ouro. Moisés quebra as tábuas de pedra e intercede ao Senhor por Israel. Depois que o povo se arrepende, o Senhor escreve a aliança em outras 2 tábuas de pedra. E finalmente, do capítulo 35 ao 40, o tabernáculo é construído e a glória do Senhor repousa nele. E aqui cabe uma observação. Tabernáculo em hebraico pode significar também morada. Embora Deus habite em toda parte, ele indicou o lugar onde o povo pudesse encontrá-lo. Era a ponte de encontro e o meio de comunicação entre céu e terra. Tinha também o nome de tabernáculo do testemunho, ou tenda do testemunho, devido às tábuas da lei que foram colocadas na arca. E esse foi o resumo do livro de Êxodo. Eu espero que essas informações te ajudem a entender melhor esse livro cheio de aventuras. E em breve aqui no canal partiremos para mais capítulos desafiadores. Você também pode deixar nas mensagens sugestões de outros vídeos. Fiquem todos com Deus e até o próximo!